Muito bom dia para você que está ligado no canal aqui Futebol. Sou Charles Mateu, apresentador do canal. Eu gostaria de fazer um convite para você, mas na verdade eu vou fazer um teste com você que está assistindo a gente. Vou fazer um teste, isso sim. Então, o que eu estou pensando? Por mais que o vídeo seja polêmico, tá? Papo reto, o vídeo vai ser muito polêmico, porque eu vou ser sincero aqui. Eu vou ser muito sincero aqui. E a sinceridade não agrada todo mundo, mas é melhor ser sincero do que ser mentiroso, né? Então, gente, por mais que eu acredite que esse vídeo não vai agradar todo mundo, me arrisco dizer que é isso que vai acontecer. Eu gostaria de fazer um teste com você. Se ao longo do vídeo aqui eu falar alguma coisa que agrade você, que, o cara realmente falou alguma coisa ali que tem uma linha de raciocínio bacana. Se por um acaso acontecer isso, eu gostaria que você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal, porque o canal é recém-criado, tá? O canal é recém-criado e essa pequena ajuda de você dar o seu like, se inscrever no canal, faz o YouTube entender que esse conteúdo aqui é bom. O conteúdo do Aqui Futebol é bom, apesar do vídeo de hoje ser chato, muito chato. Me desculpa, não, acho que de todos os vídeos que eu gravei, junto com o pós-jogo do Brasil e Noruega, esse vídeo aqui também é um dos vídeos chatos. Porque diferente do vídeo do pós-jogo da Noruega, que eu tentei não surtar, mas acabei me exaltando em alguns momentos, esse vídeo aqui vai entrar no assunto mais polêmico do futebol, que é a bênção, literalmente, a palavra certa é essa sim, a bênção de Neymar Júnior no futebol brasileiro. O quanto ele representou pra gente, certo? E sim, eu sou obrigado a concordar com a geração que não, com a geração que viu o Romário, que viu o Ronaldo Fenômeno, e algumas poucas pessoas ainda que conseguiu ver o Pelé jogar, que viu o Zico jogar. Eu sou obrigado a concordar que o Neymar não foi tão vitorioso quanto eles. Tem números aí, os números falam isso. Só que, cara, tem muita coisa chata no futebol, né? Muita coisa chata no futebol. Que é a coisa mais chata no futebol que tem, uma das coisas mais chatas que tem, é hater do Neymar. Hater do Neymar. Por que eu tô falando isso? Porque os haters do Neymar são chatos pra caramba. Não vou explicar o porquê. Porque, mano, o que vem acontecendo depois da eliminação do Brasil e Noruega, é o normal. É o normal. É o de se esperar. O quê? Desde quando a seleção brasileira vem sendo eliminada depois de 2006, ou seja, ganhou o título em 2002, daí em 2006 falaram que foi o Roberto Carlos, que vai arrumar o meião, 2010 o Felipe Melo por ter se exaltado, daí o Júlio César saiu errado, 2014 o Felipão por ter montado aquele elenco, daí tomou 7-1, 2018 até que pegaram mais leve, mas o Tite saiu como um vilão daquela Copa de 18, 2022 o Tite saiu ainda mais pequeno do que... a carreira do Tite foi resumida a nada por causa da eliminação de 2022, né? Apesar do Tite, sim, no meu ponto de vista, ter feito o trabalho que pôde fazer. Porque, cara, olha o Brasil que a gente viu depois do Tite aí. Se vocês achavam o trabalho do Tite uma porcaria, o trabalho do Tite deixou saudade depois do que a gente vem vendo aqui nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos, o trabalho do Tite faz uma falta do caramba. O trabalho do Tite pelo menos iludia, gente. Pelo menos isso acontecia. Mas voltando um pouquinho para 2022. A carreira do Tite foi resumida a nada. O Tite que... Bom, o fato é, o Tite teve o único momento da carreira do Tite que ele foi um grande vitorioso, um grande técnico foi no Corinthians, conquistando grandes títulos. Daí quando chegou em 2018, teve a eliminação, saiu um pouco menor do que entrou. Daí quando ocorreu em 2022, saiu a nada, né? E a carreira dele não virou um nada. As coisas que ele fez de 2010 ali, 2011, até 2016 ali, principalmente pelo Corinthians, foi reduzido a nada. Daí tá bom. Só que o que ocorre, cara? O que ocorre? Se passou 4 anos, chegamos em 2026. Ocorre o maior vexame do Brasil em Copas do Mundo depois do 7-1. Qual é o vexame que ocorre? O Brasil é eliminado para uma seleção que participou em Copa do Mundo só 3 vezes em sua história. Só isso. É um vexame? Pra caralho. É um vexame do caralho. E ainda por cima, perdeu, dentro
ainda por cima, no elenco que foi convocado, o ídolo geracional, o Neymar, estava lá, né? E, gente, o que acontece? O que acontece? Quando ocorre uma circunstância do Brasil ser eliminado, vem o famoso caça às bruxas, né? Vindo diretamente para 2026, o Casemiro é culpado, o Danilo é culpado. Pra caralho. Pra caralho, né? O Ancelotti é culpado. O Alisson é culpado. Todo mundo é culpado. Mano, óbvio que todo mundo é culpado. Todo mundo é culpado, sim. Lógico que teve um jogador outro ali que mostrou futebol, mostrou que quer alguma coisa. Óbvio que a grande maioria sim é culpada, mas a maior culpada de tudo é a CBF. E a CBF é a maior culpada de tudo. Não tem... Por mais que tenha ocorrido circunstâncias em campo, que é o caso do Casemiro e do Danilo, que não agregarem nada, por mais que tenha acontecido essas circunstâncias, a maior culpada de tudo é a CBF, cara. Não tem mais, não tem menos. Só que, cara, daí você vem e me fala que o Neymar é o culpado. O Neymar é o culpado? Cara, pra você falar isso, o Neymar teria que ter jogado os 90 minutos. No meu ponto de vista. Pra você falar que o Neymar é culpado, você teria que ver o Neymar jogando os 90 minutos. Se ele não jogasse nada os 90 minutos, como não jogou muito bem os últimos 20 minutos do jogo, que foram os últimos 20 minutos que ele estava em campo, se ocorresse apenas, se os 20 minutos que ele jogou fossem os 90 minutos por completo, aí sim você poderia fazer uma análise do Neymar e falar, olha, o Neymar não jogou tão bem. Mano, me desculpa mesmo. O Casemiro e o Danilo, na minha opinião, eles saem da Copa de 2026 como os vilões. O Danilo deu um passe errado, fazia um monte de passe errado, saiu errado. Acho que esqueci o nome do jogador, mas o jogador ele fez o cruzamento na lateral direita, mano, onde o Danilo tava lá. E o Danilo, ele é o culpado pelo futebol que ele apresentou. Mas culpado maior ainda é o cara que levou ele. Porque o Danilo, ele, tipo assim, de uma certa forma, ele acaba até sendo menos culpado, porque ele avisou ao Ancelotti, ao Dorival Júnior, treinadores que já estavam na seleção brasileira, falando que ele não aguentava mais correr. O Danilo avisou. Por mais que você critique o Danilo pelo futebol apresentado, e que tem que ser criticado mesmo, porque ele aceitou ser convocado, porque quando o treinador ele faz a convocação, cabe o jogador falar que não quer ir. Cabe o jogador. O Danilo poderia ter ligado sim pro Ancelotti e falar, olha, Ancelotti, eu não sei como é que se você me colocar como zagueiro, até vai. Mas se você me colocar como lateral, sinto muito, vou assistir a Copa em casa. Ele poderia ter falado isso, ele realmente não aguenta correr. Mas o Ancelotti pegou o cara, colocou na lateral, e o cruzamento do primeiro gol do Haaland veio da lateral direita. Foi isso que ocorreu. Daí tá bom, gente. Tá bom, falando a verdade. Indo no assunto principal. No meu ponto de vista, assim, Casemiro e Danilo são os vilões da eliminação pelo futebol apresentado. Mas, só que o maior culpado de tudo ainda é a CBF, no meu ponto de vista, pelo o planejamento que vem sendo montado há anos. Porque o que a gente viu aqui em 2026 é o que a gente vem vendo em 2014, 2018, 2022, agora 2026. O que a gente vem vendo aqui, o que a gente viu em 2026 aqui com o Brasil, com o futebol que o Brasil apresentou, é uma patifaria que já vem sendo feita há anos. Daí tá bom. Daí vamos lá, falar do Neymar. Como eu falei, se você quer falar com o Neymar o culpado da eliminação, você teria que falar isso vendo o Neymar jogar os 90 minutos. Os últimos 20 minutos de jogo, que foi onde o Ancelotti colocou o Neymar pro jogo, eu vi o Neymar chamando pro X1, eu vi o Neymar mostrando uma vontade, não mostrando uma vontade de jogar como era de 2018, 2017, 2016, não nesse sentido, mas tipo de chegar no Odegaard e impor respeito. O Neymar, por mais que ele nessa ocasião ele esteja errado, de pisar no pé do Odegaard, por mais que nessa ocasião ele esteja errado, mas ele mostrou algo pro Odegaard, desculpa aí, mas você vai ter que começar a respeitar uma seleção que ganhou 5 estrelas. Foi o único cara que deu uma chegada dura no jogador da Noruega, foi um jogador que jogou há 20 minutos, que foi o Neymar. Só foi o único. Quem mais deu uma jogada dura? Que chegou parando os jogadores da Noruega. Os jogadores da Noruega, mano, jogou um futebol contra a gente como se estivesse jogando na década de 80. Ou seja, passe aqui, espera o outro jogador da Noruega para aparecer e joga. Se você assistir a final da Copa de 70 de Brasil e Itália, mano, o jogo de Brasil e Itália na Copa de 70
E comparar com o jogo de Brasil e Noruega, se você assistir essa porcaria que foi apresentada pela seleção brasileira, mano, com todo respeito, cara, com todo respeito. Mano, o futebol, obviamente que naquela circunstância da final da Copa do Mundo de 1970, que o Brasil foi campeão em cima da Itália, foi um jogaço para aquela época, para aquelas ocasiões ali, foi um jogaço do caramba, principalmente para nós que ganhamos a terceira estrela na época. Foi um jogaço do caramba, mas aqui, cara, em 2026, pô, mano, mas é um fato se fosse uma circunstância dessa Noruega jogar contra a Itália, que perdeu pro Brasil na final da Copa de 70, se vocês jogarem, pegar essa seleção da Noruega e pedir para os jogadores da seleção de 1970, daquela época, com aquele preparo físico, com aquela técnica, jogarem contra a seleção da Noruega de 2026, olha, cara, a seleção da Noruega a seleção da Itália de 70 poderia ser eliminada para a Noruega? Poderia ser eliminada para a Noruega. Mas eu tenho certeza que os jogadores italianos daquela Copa de 70 iam mostrar mais vontade. Ia dar uma chegada no Haaland, ia dar uma chegada no Odegaard, não ia deixar, mano, acho que o nome do jogador é Bob ou algo do tipo. Mano, o cara rabiscava pra cima da gente, mano. Cara, nenhum jogador... Cara, me desculpem, todas as Copas do Mundo que eu assisti de 2014 pra cá, porque eu tenho 21 anos, então a Copa de 14 foi a minha primeira Copa. Cara, nenhum jogador de 2014 pra cá, pra 2026, teve a audácia de tentar rabiscar pra cima da gente. No jogo contra a Noruega, acho que o nome do jogador é Bob, se eu não me engano, ele rabiscava pra cima da gente, mano. Ou seja, ele mostrava vontade contra a gente, mano. Uma coisa que não é mentira é que antes a gente era respeitado, cara. Cara, agora a gente não é mais. Não é mais respeitado. Só um minuto, gente. Bom, da última vez que eu tava gravando o vídeo, né, que eu tive uma interrupção, eu parei na parte que o Brasil não estava sendo mais respeitado pelas seleções que estão enfrentando. O que ocorreu? No jogo contra o Japão, os japoneses falaram que o Brasil não era tudo isso e que iriam se classificar em cima da gente. Bom, a gente sabe da história, quem se classificou foi a gente para cima deles. E teve um jogo contra a Noruega também. Quando a Noruega passou da Costa do Marfim, os jogadores ali eufóricos, felizes com a classificação, o treinador da Noruega falou assim: o Ancelotti pode me esperar. E esperei. O cara falou e entregou, né? O cara conseguiu se classificar em cima da gente, passando por cima do Ancelotti. E em 2022 também, na fase de grupos, o Brasil enfrentou a seleção de Camarões e Camarões ganhou em cima da gente. Só que antes do jogo, o jogador da seleção de Camarões, que até fez o gol em cima da gente, ele falou o seguinte: olha, a gente sabe da história da seleção brasileira, a gente sabe tudo que a seleção brasileira vem apresentou no futebol, só que essa seleção brasileira específica não é tudo isso. O cara também entregou, né? De certa forma, né? Foi lá e ganhou em cima da gente de 1-0. Então, cara, ou seja, devido a um trabalho péssimo da CBF, que vem sendo há anos, até em momentos que a gente ganhou em Copa do Mundo. Em 2002, o Ricardo Teixeira era presidente. Em 2002, quando a gente ganhou em 2002 e 94, o Ricardo Teixeira era presidente da seleção brasileira. Ou seja, até mesmo quando a gente estava ganhando títulos, a CBF estava fazendo um trabalho ruim com a seleção brasileira há muitos anos. Essa história é antiga, da CBF fazer um péssimo trabalho. Assim, o Ricardo Teixeira é uma das pessoas que é considerada o pior presidente da CBF. Só que a gente não tá nem falando dos outros também. Né, que devido já ser uma época que a mídia estava mais preocupada com outras questões, não se falava muito. Também era uma geração antes do Ricardo Teixeira, não era uma geração tão campeã assim, né, que a geração antes do Ricardo Teixeira é a geração da década de 70, que não ganhou Copa, a geração do Zico da década de 80, que também não ganhou Copa, daí de 89, quando o Ricardo Teixeira assumiu, que foi Romário, Bebeto, já começou a ganhar coisas importantes, né? Então, cara, beleza. O que eu indo direto ao assunto principal, que é falar do Neymar especificadamente, de 2014 agora, sim, ou seja, de 2014 adiante, eu tenho certeza absoluta que a seleção brasileira vai sofrer graves consequências por causa do péssimo trabalho que a CBF vem apresentando há anos. Ou seja, o que ocorreu em 2014? Por exemplo, se a gente voltar em 2014, a gente tinha Davi Luiz no auge,
Thiago Silva no auge, Daniel Alves no auge, Marcelo no auge, o Luiz Gustavo ali, bacana, o Oscar jogando bem, Neymar no prime, se encontrando ali no Barcelona. Cara, a gente tinha um Fred, que era um grande atacante, que por mais que não tenha feito uma boa Copa do Mundo em 2014, mas ele sempre foi um grande atacante. Daí tá bom, um elenco que a gente naquela época falou que era o pior elenco da história da seleção brasileira, devido justamente por causa do 7-1. Só que, cara, olhando para esses jogadores especificadamente e vendo o futebol que eles apresentaram em seus clubes, esses caras não eram ruins. Mas, cara, o fato é, a inadimplência com algum projeto que você tem na vida, não só no futebol, se você, por exemplo, é dono de uma padaria, e começa a agir com essa sua padaria com inadimplência, com incompetência, essa padaria que você tem vai começar a colher frutos ruins de um péssimo trabalho que você vem gerindo. Então, o que ocorreu em 2014 e o que vai ocorrer daqui adiante na seleção brasileira vai ser péssimos frutos que iremos colher. Péssimos frutos que iremos colher por uma péssima gestão que a CBF vem fazendo na seleção brasileira, uma péssima gestão, e ainda por cima por causa dos clubes brasileiros que também não sabem mais gerir sua base. Não sabe. Pega um jogador de 16 anos, 17, vende lá para fora, para a Europa, porque precisa vender o almoço para pagar a janta. É isso que vem ocorrendo nos clubes brasileiros, mas isso já é um outro debate. Daí tá bom, vamos falar principalmente de uma coisa que eu vi, que eu falei, não, peraí, cara, se você criticar a convocação do Neymar por causa da técnica dele, pelo que ele vem apresentando com a camisa do Santos, e pelo que ele vem apresentando nos últimos 4 anos, é uma coisa. Agora, criticar o Neymar por causa de política, aí tá de sacanagem. O Neymar, a culpa do Neymar o Neymar é culpado porque ele em 2022 votou em tal pessoa. Mano, na moral, cara. Bom, essa pessoa não falou exatamente com essas palavras. Essa pessoa que se chama Casagrande, ele não falou com essas palavras, tá? Só que sempre tem um idiota que fala um negócio desse. Mas o que o Casagrande falou muito mais, assim como eu falei muito mais do jogo de Brasil e Noruega nesse vídeo, o Casagrande, na crítica que ele foi fazer ao Neymar, ele ficou falando muito mais do mau exemplo que o Neymar vem mostrando para as crianças, vem mostrando para os jovens, do que do futebol apresentado do Neymar nos últimos 20 minutos de jogo. E de fato, o Neymar apresentou tudo isso nos últimos 20 minutos de jogo. Mas como eu falei, eu acredito no vídeo que foi cortado, o que eu falei foi o seguinte: você tem que criticar. O Neymar, ele realmente merecia sair como um vilão da eliminação se ele tivesse jogado os 90 minutos. Aí sim o Neymar merecia sair como vilão. Sei lá, o Neymar deu um passe errado pro Odegaard, o Odegaard encontrou o Haaland, o Haaland fez o gol, daí o Neymar tentou chamar jogo, tentou chamar a responsa, ele fez outro passe errado pro Odegaard, daí o Odegaard encontrou o Haaland novamente e pá, o Haaland fez o gol novamente. Aí sim seria uma coisa. Criticar o Neymar, falar que o Neymar é o vilão da eliminação por causa de um futebol apresentado nos 90 minutos é totalmente uma coisa. Agora falar que o Neymar é o vilão da eliminação por ter sido um mau exemplo para os jovens, por ter sido um mau exemplo para as crianças, o que for, aí já está totalmente errado. O único cara que fez uma crítica sensata à convocação do Neymar por causa dos números, por causa dos números que ele vem tendo com a camisa do Santos, por causa do futebol que até de certa forma ele vem apresentando nos últimos 4 anos, foi o Jorge Igor. O Jorge Igor tomou um hate desgraçado, mas ele foi o único cara sensato, mano, de certa forma. Ele foi o único cara sensato em relação a isso. Cara, o que eu acho um absurdo de certos ex-jogadores que viraram comentaristas, que é o caso do Casagrande, daí vem uma pessoa que eu gosto muito, que eu gosto de assistir o programa dele, que é o Neto, eles criticam o exemplo, eles criticam a postura do Neymar como pessoa, ou seja, como influenciador, vamos dizer assim, mas não critica da maneira certa. Não critica da maneira certa. Porque assim, de vez em quando, ou muitas vezes, a sua vida pessoal ela acaba interferindo no profissional. Isso ocorre, sim. Só que, cara, bom, não vamos falar aqui não vamos falar como é que foi a carreira do Casagrande, como é que foi a carreira do Neto. Mas o que tem que ser criticado aqui é a maneira que eles criticam. Porque, cara, eu gostaria muito de ver o Casagrande, de coração aberto, o Casagrande que tem uma história muito bonita no Corinthians. O Casagrande tem uma história bonita do caramba no Corinthians. O Neto é a mesma coisa. Eu gostaria muito de ter visto deles uma seguinte crítica. Olha, mano, eu não tô gostando dessa postura do Neymar como pessoa. Eu não tô gostando dessa postura. De ver ele, por exemplo, de ver ele mais em baladas e mais em festas do que
do que em campo. Se bem que isso não ocorreu, cara. Pelo que o Muricy Ramalho fala, pelo que os jogadores que jogaram com o Neymar fala que o Neymar é um cara muito dedicado profissionalmente. Gente, eu vou ser sincero. Eu vou partir para esse lado, partir pro lado de pessoas que trabalham com o Neymar do que partir para pessoas que não trabalham com o Neymar. Então, cara, beleza. Qual é a crítica que eu gostaria de ver do Casagrande e do Neto? Que são as pessoas que mais criticaram o Neymar nessa era Neymar na seleção brasileira. Qual é a crítica que eu gostaria de ver? Olha, eu não tô gostando dessa postura do Neymar como um influenciador, como pessoa. Eu acredito que esse tipo de influência que esse tipo de comportamento dele não vai agregar nada no futebol que ele apresenta. E eu falo isso por experiência própria. Mano, tem humildade, mano. Tipo, eu gostaria de ver eles criticando o Neymar, porque, pô, se você acaba chegando em um topo do futebol mundial, ou seja, o mundo inteiro te conhece, você vai acabar sendo criticado, até por coisas que você não fez. Porque o mundo é gigantesco, ou seja, o mundo do futebol é gigantesco e o mundo também é gigantesco. O Neymar chegou no auge da fama. Então qualquer coisa que o Neymar fosse fazer e faz, ele vai ser sempre criticado. Mas, cara, se for pra você tomar uma linha de frente na crítica ao Neymar, você tem que criticar ele, na minha opinião, com sensatez. Olha, voltando ao assunto que eu quero realmente falar aqui. Olha, eu não tô gostando dessa postura do Neymar, eu não tô gostando do comportamento do Neymar, porque eu acredito que esse comportamento, essa postura interfere na vida profissional dele, e eu falo isso com experiência própria. Cara, porque é uma verdade. Porque é uma verdade, eles poderiam ter a humildade de falar que eles poderiam ter a humildade de falar que o Neymar está errado, mas também assumir que eles erraram também na carreira deles. Aí não vamos entrar em questões, tá? Não vamos entrar em questões aqui. Vem um adendo importante aqui. Que agora vem uma crítica até que de uma certa forma é sensata, tá? Que são pessoas que viram o Romário, Ronaldo Fenômeno, viram o Zico, falar, olha, eu não acho o Neymar tudo isso porque eu vi grandes jogadores, vestir a camisa da seleção brasileira e mostrar mais futebol que o Neymar. Daí essa crítica até que é de uma certa forma interessante, porque já é um debate de gerações. Mas só que tem uma coisa que é bacana, cara. Uma coisa que é bacana. Romário. Romário foi campeão da Copa do Mundo com um monte de craques em volta dele. Um monte de craques. O Cafu era um dos melhores laterais da história. Daí, no ano que o Romário foi campeão, o Branco era um bom lateral do caramba. Tafarel nem se fala. Baita goleiro. Ou seja, em volta do Romário, para ele ser campeão e ser o protagonista daquele título de 94, tinha um mar de craques, né? Um mar de craques. Jogadores que, se acontecesse uma circunstância do Romário não resolver, tinha um Bebeto para resolver. Ou seja, tinha jogadores ali para resolver o jogo. Daí o Ronaldo Fenômeno, também a mesma coisa em 2002. Foi o protagonista do título, fazendo 2 gols na final. Mas tinha o Rivaldo também para resolver o jogo. Caso o Ronaldo não conseguisse resolver, tinha o Ronaldinho Gaúcho. Tinha craques em volta do Ronaldo Fenômeno que, se as coisas não andassem bem no ataque, o meio-campo resolvia. E o Neymar não teve isso, mano. O Neymar não teve isso. Em 2014, quem iria resolver o perrengue da seleção? O Bernard, a alegria nas pernas, ou o Oscar? O Oscar foi um grande jogador, no meu ponto de vista. Apesar de fazer nos últimos 3 anos que jogou no São Paulo, últimos 3 ou 2 anos que jogou no São Paulo, ainda não ter jogado porra nenhuma. Mas sim, foi um grande jogador. Com a camisa do Chelsea, principalmente jogando na China. Foi um grande jogador, vai. Também o Oscar, obviamente, não ia resolver nada na seleção brasileira. Desde 2018, quem resolveu os perrengues da seleção brasileira? O Gabriel Jesus? O Coutinho jogou bem o que pôde, mas na hora do vamos ver não resolveu contra a Bélgica. Que foi futebol. 2022. Além do Neymar, quem ia resolver o jogo? Cara, só tinha o Neymar para resolver o jogo. Era o único cara ali era o único cara em todas as Copas, com exceção de 26, que poderia resolver alguma coisa. Em 26 não teve ninguém para resolver. Teve o Vinícius Júnior que apresentou apenas uma boa Copa, cara, mas na hora do vamos ver ele resolveu alguma coisa? Porque, cara, fato é, pegando a geração de campeões da seleção brasileira e comparando com essa geração que não tá ganhando nada, nas gerações de campeões, na geração de jogadores que ganharam títulos com a camisa da seleção brasileira, as gerações são diferentes. Uma geração é de craques, de jogadores a níveis assim. O Cafu era o melhor lateral do mundo, Roberto Carlos o melhor lateral do mundo, o Lúcio era o melhor zagueiro do mundo,
Ronaldo Fenômeno, o melhor atacante do mundo, Rivaldo, outro grande atacante, entendeu? Tinha grandes jogadores do futebol mundial jogando na seleção brasileira. Hoje em dia, de 2014 para cá, a gente só tem apenas bons jogadores. Jogadores que são importantes nos seus clubes, que são apenas importantes nos seus clubes, mas são apenas importantes nos clubes deles. Porque se ele sair, se o Gabriel Magalhães, por exemplo, sair do Arsenal, o Arsenal não vai sentir falta dele não, mano. Com todo respeito. O Arsenal não vai sentir falta dele. O Arsenal vai trazer outro zagueiro, um zagueiro, como o Arsenal é um time que tem dinheiro, vai trazer um baita zagueiro para suprir a falta do Gabriel Magalhães e tá resolvido. Mas quando ocorre uma circunstância do Neymar sair do Santos, por exemplo, na primeira passagem dele, o Santos demorou, de uma certa forma, de se reencontrar um futebol que nunca mais se reencontrou, né? Mas teve um momento ali depois de 2012, né, que até chegou em finais de Campeonato Paulista, Copa do Brasil, ou seja, demorou um tempo pro Santos se reencontrar. Só que devido a más gestões e tudo, o Santos ficou pior está vivendo um pior momento da sua história, né? Daí tá bom. Ou seja, o Neymar ele tem um nível ao longo da sua carreira, o Neymar ele teve uma aura de craque, uma aura de gênio, que se o Neymar ele sai do clube no qual ele joga, vai ser difícil suprir. Você pode colocar o Coutinho no lugar, que foi o que o Barcelona fez. Você pode colocar o Coutinho, você pode colocar o Griezmann, você pode colocar o Dembélé, você pode colocar quem for no lugar do Neymar, vai encontrar dificuldade para suprir. É outro exemplo também, a saída do Neymar do Barcelona. Ô, gente, por hoje é só, tá? O vídeo já tá muito longo. Por hoje é só. Gostaria de pedir pra você... Mano, acho que não tem como nem pedir, porque o vídeo não vai agradar todo mundo, mas acho que foi o vídeo sincero da minha pessoa, tá? O vídeo mais sincero que a minha pessoa pode proporcionar pra você que tá começando a acompanhar a gente, tá? Desde já eu peço sua inscrição se por um acaso você gostou do vídeo, o seu like se por um acaso você gostou do vídeo, e vai conhecer a gente lá no Instagram, vai lá conhecer. Lá no Instagram, o Aqui Futebol é um portal de notícias. A gente fala de tudo de futebol, tudo mesmo. Então, se por um acaso esse vídeo... Se por um acaso, no seu ponto de vista, eu falei alguma coisa que agradou você que assistiu, seja muito bem-vindo ao projeto do Aqui Futebol, tá? Que você acompanhe a gente mais vezes. E tamo aí, tá bom? Tchau, gente. Um abraço.